Fala galera, estamos aqui de volta para continuar o nosso assunto sobre soluções, beleza? A gente trabalhou lá do conceito sobre dispersões, né? Estamos trabalhando com conceitos, estamos trabalhando com definições, tá certo? Soluções verdadeiras, coloides, suspensões, trabalhamos com coeficiente de solubilidade, curvas de solubilidade, unidades de concentração e aí chegamos nos procedimentos laboratoriais, nas operações com soluções. Nessas operações com soluções, a número 1 nós estudamos diluição. Lembram? Tá certo? Quando a gente acrescenta água e o volume aumenta, diminuindo a concentração. No processo 2 nós trabalhamos com misturas de soluções. E esse primeiro processo 2, a gente trabalhou com o caso A. E o caso A foi bem nítido, foi bem tranquilo, que era quando a gente tinha uma mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, tá certo? Já fizemos, aplicamos, e na aula de hoje, a número 2, letra B, nós vamos trabalhar com solutos diferentes. E também, não se esquecendo que esses solutos diferentes, eles não vão reagir entre si. Ou seja, você já começa a ficar esperto que nós temos mais uma aula pela frente, para que a gente trabalhe com o caso 2, letra C, que seriam solutos diferentes, porém que reagem entre si, tá certo? Então a gente começa com diluição, que é o primeiro caso, e depois nós temos vários casos de misturas de soluções, mesmo soluto e mesmo solvente, solutos diferentes que não reagem entre si, e solutos diferentes que reagem entre si, tá certo? Tudo bem? Então falta um pouquinho ainda para terminar esse assunto soluções. Vamos comigo aqui. Valendo, galera! Primeiro de tudo, para perceber que são solutos diferentes, por favor, muito óbvio, bater os olhos nos compostos e verificar. Os dois compostos não são os mesmos. Perfeito? Legal. Agora, além de saber que são diferentes, como é que eu consigo descobrir que eles não reagem entre si? Pois é, vamos lá? Existe uma condiçãozinha aqui bem tranquila, bem fácil para que você possa entender. Dois solutos diferentes não vão reagir entre si se eles apresentarem ou o mesmo cátion ou o mesmo ânion. Ah, professor, como assim mesmo cátion, carga positiva? Pois é. Mesmo ânion, carga negativa? Pois é. Bom, nesse caso, eu acho que é mais fácil mostrar para vocês como é que funciona. Por exemplo, olhem para o quadro e verifiquem esse composto. Pois é, esse composto ele é chamado de sulfato de sódio. Tranquilo? Na2SO4. Já vimos lá em ácidos, bases, sais e óxidos. Legal. Esse composto é um sal chamado cloreto de sódio que você conhece muito bem. Não está muito nítido que você tem solutos diferentes numa solução? Legal? Então são solutos diferentes. Agora, seguinte, quando você coloca esse composto em presença de água, você gera os íons Na+, e o SO4-2, que é o sulfato. Colocando o cloreto de sódio em presença de água, você gera o íon Na+, e o cloreto, que é o Cl-. Até aí, tranquilo. Você sabe muito bem que no meio dessa solução, as cargas opostas, elas vão se atrair. Mais e menos. Mais e menos. Só que agora entra um detalhe importantíssimo para nós. Vocês estão percebendo que nesses dois solutos diferentes, eu tenho a presença de dois cátions sendo iguais? Olha só, eu tenho a presença do mesmo cátion, Na+. Pois é, esse Na+ de um composto sendo igual ao Na+ do outro composto, faz com que a gente perceba que esses solutos diferentes não vão reagir entre si. Quer ver? Eu vou juntar o positivo com o negativo de um, positivo com o negativo do outro, e nós vamos formar o produto dessa reação. Meus queridos, o produto dessa reação, ou os produtos dessa reação, são
Na2 SO4, Na2SO4 mais o NaCl mais o NaCl. Se você perceber bem, os produtos que foram formados foram exatamente iguais aos reagentes. Isso na química era como se nós não tivéssemos tido a reação. Tudo bem? Então, ter a presença ou do mesmo cátion ou do mesmo ânion faz com que a gente tenha solutos diferentes que não reagem entre si. Tá certo? Um outro caso é quando, por exemplo, você pode misturar solutos diferentes em que um ioniza, né, dissocia, e o outro não. Por exemplo, se eu pegar um sal, né, qualquer sal que se dissocia, junto com sacarose ou glicose que não ioniza em presença de água, não há reação química aqui entre eles. Perfeito? Tá? Mas o caso mais comum, mais frequente em vestibular é quando nós temos a presença ou do mesmo cátion ou do mesmo ânion. E como é que funciona isso aqui, galera? Isso aqui é o divisor de águas para você no vestibular. Pode ter certeza, a concorrência não vai conseguir resolver isso aqui. É difícil, não é tão simples isso aqui. Quer ver? Eu vou fazer uma aplicação com os mesmos exemplos que eu acabei de citar aqui para vocês. Tá certo? Comigo, valendo! Eu peguei uma solução no primeiro frasco de sulfato de sódio, beleza? Dá para perceber que aqui é vermelho? Ó, vocês estão percebendo que aqui eu coloquei uma coloração avermelhada? Pois é, só para distinguir da outra. Perceberam o cloreto de sódio? Pois é, eu coloquei amareladinho. Tranquilo? Fechou? Legal. Agora vamos lá. São solutos diferentes que não reagem entre si. A hora que eu misturar os dois recipientes num único recipiente, né? Ou seja, misturarmos eles, vocês vão perceber que não haverá reação entre os solutos. Eles são diferentes e não reagem entre si. Então, qual que é o procedimento? Qual que é o meu pensamento aqui? Qual é a minha conclusão? Nós temos que fazer a seguinte conclusão. Esse soluto é diferente desse soluto e eles não reagem entre si. Se eles não reagem, não há soma entre eles. Não havendo soma entre eles, olha o que vai rolar. Presta bem atenção. A massa de cloreto de sódio existente no frasco final é exatamente a massa de cloreto de sódio que eu tenho nesse frasco número 2 aqui, ou no segundo frasco. A massa de sulfato de sódio que eu tenho nesse recipiente é exatamente a mesma massa ou número de mols, né? Pode ser em massa ou em número de mols, do que o sulfato de sódio aqui. Traduzindo, o mesmo valor de sulfato de sódio em massa ou em número de mols que nós temos aqui, ele é projetado para esse último frasco num volume maior. Estão percebendo que está acontecendo uma diluição? A mesma massa num volume maior. Por que a mesma massa? Porque esses dois solutos, quando combinados, não reagem. Eu não posso somar a massa dos dois aqui, tá certo? Mesmo porque eles não seriam o mesmo soluto para serem somados, tá? Então não são nem os mesmos solutos e também não reagem entre si aqui. Por isso que essa massa inicial de sulfato de sódio, ela passa a ter, num recipiente de volume maior, a mesma quantidade aqui, o mesmo valor, tanto em massa como em número de mols. A mesma coisa acontece com o cloreto de sódio. A mesma massa projetada para o frasco final, num volume maior. Está me lembrando diluição, que era o caso número 1. Ou seja, quer dizer então que a massa de sulfato de sódio e de cloreto de sódio, ela permanece inalterada do começo até o final do processo. Se ela não se altera, se não há nenhuma alteração no valor da massa, porém o recipiente final é um
volume maior, porque somos dois volumes, isto quer dizer que nós temos que voltar a lembrar do processo de diluição, meus queridos. Então, quando eu falo de solutos diferentes que não reagem entre si, a gente volta para o caso número 1, que era diluição. Quer ver só como que eu estou falando é realmente verdade? Quanto que é o primeiro volume aqui, ó? Esse primeiro recipiente. Volume é de 200 ml. Qual que é o volume do segundo recipiente? 300 ml. Somando o volume desse primeiro frasco com o do segundo frasco, nós temos um volume final. Nós temos um volume final que é igual a 500. Que é igual a 500 ml. Ou seja, a massa desse primeiro soluto é a mesma até o final, num volume maior. A massa desse soluto, considerada até o final, é a mesma, só que num volume maior. Ocorreu uma diluição. Agora para. Vamos voltar a umas 2 aulas agora. Seguinte, quais eram as relações que nós tínhamos na diluição que nós não poderíamos esquecer? Concentração inicial. Volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Vocês lembram dessa formulazinha? Da mesma forma que poderia ser concentração em gramas por litro, ela também poderia ser em molaridade. Molaridade inicial, volume inicial. É igual a molaridade final vezes o volume final. Estas eram as duas relações, eram as duas formulazinhas que nós tínhamos estudado em diluição. O que agora o vestibular vai te perguntar? Calcule as concentrações molares dos compostos no frasco final. O que eu vou fazer? Não dá para calcular uma única concentração para os dois. Eu faço separadamente. Uma para o composto sulfato de sódio e a outra para o composto cloreto de sódio. Me ajuda? Primeiro de tudo, vamos escrever a formulazinha. Molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Vou substituir agora os valores. Molaridade inicial, aqui ó, 0,1, que o exercício me forneceu, 0,1 mol por litro, vezes volume inicial, 200. Molaridade final é a molaridade final desse sal no frasco último, no último frasco, no frasco finalzinho. É o que eu quero descobrir. Esta concentração vezes o volume final, 200 mais 300, já havia colocado 500. Então nós vamos colocar aqui 500. 0,1 vezes 200 dá 20. 20 dividido por 500, fala meu ajudante, 0,04. Então a molaridade final é igual a 0,04 mol por litro do composto sulfato de sódio Na2SO4. E percebam que deu um menor, né, um valor menor que 0,1. Ó, por quê? Porque houve uma diluição, aumenta o volume, tá certo? A gente vai ter uma diminuição da concentração. Perfeito. Vamos fazer agora para o segundo soluto e encerrarmos esta aula de solutos diferentes que não reagem entre si. Vamos lá? Mesma coisa. Molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Vamos lá? Molaridade inicial, ó, é quando o frasco ainda não reagiu, é no momento inicial,
Molaridade final é o que eu quero descobrir. A molaridade desse composto naquele frasco último ali. Então ficaria molaridade final vezes o volume final, que é 200 mais 300 igual a 500. Nós vamos colocar aqui igual a 500. 0,2 vezes 3 deve ser 60. 60 dividido por 500 deve dar 0,12. É isso mesmo, meu irmão? Isso mesmo. Molaridade final é igual a 0,12 mol por litro do composto NaCl, que é o cloreto de sódio. Percebeu que 0,12 é menor que 0,2? Houve uma diminuição da concentração porque nós tivemos uma diluição. Só um detalhe agora, aprofundando um pouquinho mais, é o último, prometo. Os vestibulares ainda podem pedir para vocês isto aqui. Calcule a concentração molar dos íons. Você coloca esse composto em água, gerando Na+, SO4 menos 2. Na+, Cl menos 1. Aí, você faz a proporção dos íons. Vai achar a concentração para o sulfato, para o cloreto, e quando for achar do sódio, como eu tenho sódio aqui, Na+, e como eu tenho sódio aqui, Na+, a gente soma essas quantidades em mol por litro. Perfeito? Tá certo? Meus queridos, obrigado por mais uma aula, tá certo? Vimos agora o segundo caso de mistura de soluções, solutos diferentes que não reagem entre si. Até a próxima, beijo para vocês, tchau!